Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Jus Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? Mais uma vez com um super convidado especial. Quem está falando aqui é André Colares, fundador do Mind Jus. Estamos aqui hoje com um convidado, 25 anos de estrada, um cara que levantou a bandeira da criminalização da atividade empresarial e tem feito um trabalho interdisciplinar na advocacia de primeira linha, de primeira prateleira. Um cara que atua no criminal, mas agregou ali um trabalhista, um empresarial, tributário, e estava comentando comigo ali agora no almoço, cara, como a intimidade que essas áreas têm umas com as outras e a forma que ele trabalha, que é uma forma completamente diferente. Já vou falar o nome dele aqui. Mas antes de falar o nome dele, tá comigo aqui, ó, nosso fera, nosso irmão, grande criminalista, João Rezende. O papo vai ser massa hoje, hein, João? Excelente. Tava até conversando aqui agora, né, Cotrim, sobre essa questão do full service. E é interessante que é uma coisa que às vezes eu penso, assim, a gente sempre é ensinado a ser especialista, né? Tipo, todo mundo fala, não, porque tem que ser especialista, fordismo, sabe? Tipo, entrar naquela caixinha, mas a gente vê um movimento de alguns grandes escritórios que vão pro full service e é algo, assim, grandioso, né? Um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo com essa conexão entre várias áreas e saber gerir isso, saber transitar de uma área para outra, trazer um cliente antigo de uma área específica para essa área, é algo bem desafiador e bem interessante. Então vai ser muito bom poder te ouvir e poder contar com seus ensinamentos aí com o pessoal. Querido Cotrim, seja bem-vindo. Nosso convidado é o Cotrim aí, ó, galera. Seja bem-vindo, Cotrim. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui na comunidade Mind Jus. André, obrigado. João, muito obrigado. E eu queria apenas fazer uma breve introdução que o Mind Jus foi uma virada de chave para a gente, muita coisa, né? E nos deu um acolhimento muito grande. Queria agradecer principalmente você, André, que nos recebeu desde o primeiro momento. Fiz questão de me tornar o primeiro membro Verdade. VIP do Mind Jus, né? Então a gente faz uma advocacia de combate, de garantismo, a gente faz questão de atender de forma personalizada cada um dos nossos clientes. Então, Cotrim, se apresenta pra turma aí, cara. Quem é o Cotrim? O que você acha? Como é que você se apresenta? Cotrim por Cotrim. Se apresenta rapidamente pra turma aí que não te conhece. Eu vou até usar um exemplo aí, como a gente estava conversando um pouco no almoço do seu sogro. O Cotrim, ele é um cara da defesa. Um cara da defesa como advogado, como cidadão, como pai de família. E lembrando o podcast do seu sogro, né? Eu não joguei no nível que ele jogou, mas eu disputei campeonato infantil, juvenil, carioca, depois joguei campeonato amador da minha cidade, sempre na condição de zagueiro, que é o que o seu sogro também jogou, em quadra, né? Isso me deu um espírito de sempre estar na defesa e na liderança. Então esse foi o começo, né? Estudei no Rio de Janeiro, capital, na Universidade de Santa Úrsula. Me formei em 99, já com carteirinha da OAB. E comecei daí em diante, nesses 25 anos, tem dado certo. Cotrim, vamos lá, cara. Por que eu queria aproveitar muito de você? Você conseguiu criar uma advocacia multidisciplinar e que atende os empresários em todas as facetas que ele precisa. Até uma coisa que nós falávamos ali no almoço, que é a primeira vez que eu escuto, que é a criação de jurídicos internos. É uma coisa que eu não... já vi escritórios que vão lá, atendem, mas o escritório
tem a equipe dele fora do escritório, e você não. Você entrou em algumas empresas grandes e falou, olha só, eu montei o time interno que funciona, é meu time, mas que funciona dentro da empresa 1, é o meu time que funciona dentro da empresa 2, é o time do Cotrim Advogados que funciona na empresa 3, e tem o time estratégico que funciona no escritório, que atende demandas excepcionais que o time que está dentro da empresa 1, dentro da empresa 2, da empresa 3, efetivamente, não é que não dão conta de atender, mas está fora do escopo de trabalho deles. E é uma coisa muito interessante. Comentou comigo, pô, André, esse problema aqui criminal eu resolvi no trabalhista, esse problema aqui que era do criminal eu resolvi no tributário, umas coisas assim que realmente uma interdisciplinaridade diferente do que nós visualizamos. Então, o que eu queria explorar de você, como é que foi esse negócio de jurídico interno? Te chamaram para fazer isso? Foi uma ideia da sua cabeça? Sabe, como é que... Fala um pouco pra gente sobre isso. Como é que você construiu essa advocacia, pensou nisso, teve essa sacada e começou a construir essa perspectiva? No final dos anos 90, início ali de 2000, logo depois da minha formatura, eu tive o prazer de ser convidado por um grupo de empresas que tinha transporte, concessionária, posto de gasolina, factoring, entre outros negócios. Empresa muito grande, um grupo muito grande. Um grupo muito grande, para nós lá no estado, um grupo muito grande. E o CEO, hoje a gente chama de CEO, na época o diretor-presidente, né, convidou para trabalhar e disse que estava insatisfeito com a advocacia que ele tinha até então. E eu expliquei para ele que ele precisava de algo personalizado. As demandas, elas são tão constantes que ele precisa de um atendimento ali full time, né? E muito rápido, muito célere. E aí eu acho que posso dizer que a gente teve uma ideia conjunta de montar esse departamento jurídico. Eu estava com 22 anos, eu não tive... isso foi bom, muito bom para minha carreira, embora tenha um lado negativo, mas no frigir dos ovos foi muito melhor. Eu não tive um advogado mais experiente. Eu tive a sorte de ter um bom estágio num escritório na capital, no Rio, que trabalhava para uma instituição financeira grande, nacional. Então isso me deu muita base para começar a advocacia sozinho. E aí houve essa convergência. Eu falei, olha, você precisa de um atendimento muito perto, muito próximo e muito rápido. Você tem muita demanda administrativa, judicial, e você precisa de prevenir também a advocacia preventiva. E aí chegamos à conclusão de montar um departamento jurídico interno. E assim começou. Montamos uma equipe com o meu gerenciamento. Posteriormente, poucos meses depois, um sindicato patronal, vendo o trabalho realizado, também convidou para fazer a mesma coisa. E aí começou essa história de jurídico interno, e que foi uma trajetória de muito sucesso. Foi uma opção, né, com prós e contras, mas com mais prós do que contras. E aqui, o Cotrim, já solta aqui, João, só para a gente não perder esse gancho. Esse jurídico interno, ele faz preventivo e faz contencioso, faz os dois, preventivo e contencioso. Como é que funciona? É você que contrata os advogados? Quem paga os advogados é você, a empresa? Como é que funciona isso? Só para os advogados entenderem. A seleção da equipe é minha, tem que ser minha. A coordenação é minha, a contratação, consequentemente, é minha. E a remuneração é minha. E eu que faço? Eu fecho um pacote com o cliente que já está incluído ali o escopo do tamanho do jurídico que eu entendo que aquela empresa precisa. E aí a gente monta baseado nisso. E eles ficam no espaço físico da empresa. Interno na empresa, só que subordinados a mim. Fantástico. João. E isso começou por quais áreas dessas demandas aí? Então, tem alguns casos interessantes. Eu acho que a sua pergunta, João, foi peculiar, porque, e faz parte da minha história, né? Começou muito no direito empresarial como um todo. E aí você coloca a trabalhista,
o empresarial raiz, o tributário, e na época o tributário era uma coisa muito mais em voga do que hoje, tá? E isso, às vezes, demandava um problema criminal. Vou dar alguns exemplos aqui peculiares. Final de 1999, início dos anos 2000, já estruturando o departamento jurídico, esse diretor-presidente desse grupo de empresas me chama e fala, olha, eu estou com um problema decorrente do escritório anterior, que era externo, não era interno, né? Não tinha esse olho no olho, essa facilidade ali de você estar ali muito perto, muito próximo. Eu estou com um problema. Eu assinei um termo de fiel depositário de uma dívida trabalhista e hoje eu estou fazendo um investimento em frota e eu preciso de ganhar um tempo e eu não tenho condição de pagar. E, na época, a questão do fiel depositário dava prisão, era entendimento pacífico, etc. E o que eu faço, né? E aí, o que a gente fez? A gente buscou furos no termo de fiel depositário, entramos em paralelo uma exceção de pré-executividade, e essa é bem engraçada hoje, né? Na época não teve nada disso. Entramos com exceção de pré-executividade na trabalhista, entramos com HC na própria trabalhista e entramos com HC no TRF local, tá? Na trabalhista, o juiz, como era um instituto ainda inicial, ainda muito mais para a Justiça do Trabalho, o juiz indeferiu, disse que aquilo era um ato atentatório à dignidade da justiça e oficiou a OAB. Então, eu, com 22 anos, já estava respondendo no Tribunal de Ética da OAB, mas recebi o apoio da OAB, enfim, isso foi resolvido depois de um tempo. Só que você já começar advogando e tendo um juiz oficiando a OAB é uma coisa, enfim. Mas como que a gente foi resolver isso? Através do habeas corpus. Foi deferido o habeas corpus, tanto na federal como na trabalhista. Isso deu tempo do empresário renovar a parte da frota que ele precisava e isso permitiu, no bom sentido, uma barganha para fazer um parcelamento daquela dívida que estava constituída no termo de fiel depositário. E não foi constituído a infidelidade. Então, o caso foi resolvido através de um habeas corpus com repercussão da Justiça do Trabalho. Excelente. E uma questão que eu sempre penso, assim, quem começa a trabalhar com mais de uma área do direito, como é que você fez relação ao estudo? Você falou que já tinha uma experiência na parte de direito empresarial, mas acaba que quando a gente... Vou dar um exemplo aqui, sei lá, quando eu pego um caso de crime ambiental, como é um crime ali que envolve uma outra área do direito, eu tenho que estudar o direito ambiental, e acaba sendo um desafio, né? Porque é uma área nova, que eu não estou acostumado. É claro que depois de atuando em muitos casos, eu acabei adquirindo experiência. Mas quando chega um caso que não é de uma área que a pessoa domina, tipo, requer um certo estudo ali. E como é que você fez, assim, essa questão de poder transitar bem mais de uma área e estudando, se atualizando, mas aquela coisa, né, de estudar e trabalhar, a gente sabe do desafio da conciliação. Então, se puder falar um pouco sobre isso. João, foi basicamente estudo e prática. Eu não tinha, como eu disse, um professor, um advogado mais experiente. Então, foi muito estudo e muita prática. E faço desde já um agradecimento a todo membro de todas as equipes que passaram no meu escritório, porque ali a gente estava lidando, por exemplo, eu tinha um acidente de uma carreta, e essa carreta estava carregada com produto químico. Ali tinha responsabilidade civil, ali, se tivesse vítima, tinha a parte criminal e tinha, ainda engatinhando, mas já aflorando, na década de 2000, ali início, o direito ambiental. Então, muito estudo, e no começo, eu e a minha equipe. E isso, outra coisa que eu deposito também, é o sacerdócio, né? A vocação. A gente não tinha tempo. Trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava carnaval. A gente tinha que encontrar a solução. Eu acho que eu acertei mais do que eu errei. Todos nós somos humanos, passíveis de erros, tanto na vida como profissionalmente falando, mas eu acho que eu acertei mais do que eu errei. E quando não era possível resolver o problema,
eu tinha muito na cabeça lá atrás já de mitigar o problema. Então, encaminhar uma solução mitigadora. E, eventualmente, através de um TAC que não fosse muito ruim para o cliente, que fosse algo que pudesse ser cumprido, né? Porque se não pode ser cumprido, você não pode assinar e você tem que levar a discussão até o fim. Nunca gostei, nunca me senti confortável com a mitigação. Eu sempre trabalhei para resolver, mas tem vezes que não é possível. Muito bom. Cotrim, um negócio que eu queria te escutar, que eu acho que vai clarear muito para quem tá nos escutando, especialmente os criminalistas, no seguinte sentido. Me conte aqui, conta pra gente casos que, com uma postura ou uma estratégia que envolvia outra área do direito, por exemplo, trabalhista, tributária, você resolveu o problema criminal. Para deixar claro, olha, André, tem um caso assim, ó. Essa estratégia aqui lá no trabalhista resolveu o problema criminal. Uhum. Se é que tem. Tem muito. E também no meu primeiro ano, vou falar esse primeiro caso, desse mesmo empresário, ele me apresenta à época uma NFLD, que na verdade nada mais é hoje do que um auto de infração tributário. À época, o INSS tinha os seus auditores, tinha seus procuradores, era separado da Receita Federal. E essa NFLD, na época, beirava aí os 2,5 milhões de reais. Hoje, um valor muito mais considerável, né? Isso em 2000. E essa NFLD, ela positivava a certidão do cliente. E o cliente estava numa fase de participar de uma concorrência numa indústria que ele já prestava serviço de longa data e que representava mais de 50% da receita dele. Além disso, ainda na discussão administrativa, isso acontecia muito lá atrás, hoje é raro, mas ainda acontece, houve aquela representação para fins criminais em razão da NFLD, do auto de infração. Então, ele ali tinha uma questão tributária e já tinha o problema da instauração de um inquérito. Então, ali a gente tinha que fazer um trabalho, dentro da sua pergunta, multidisciplinar. Primeiro, nós preparamos, em sequência, uma medida cautelar para suspender a exigibilidade do crédito, né? Depois uma ação anulatória e, em paralelo a isso, um habeas corpus para trancar o inquérito, porque a matéria estava em discussão administrativa. Foi trancado, só que depois disso foi superado e aí realmente caiu o inquérito de vez, porque a ação anulatória foi julgada procedente. Então, resolver a questão tributária fez com que a gente eliminasse e, por vias indiretas, trancasse o inquérito. Tivemos eliminado o HC, mas depois, como perdeu o objeto, aquilo ali foi trancado colateralmente, digamos. Entendi. No Tribunal Superior, assim, tem algum caso que você acha que é algum caso marcante? No Tribunal Superior, eu tenho um caso que e esse caso é até um pouco longo, mas aí ele é do TST, né? Nós fizemos, há pouco tempo atrás, um acordo numa ação civil pública. Eu vou tentar ser breve, mas essa história é um pouquinho longa, porque ela durou 12 anos, tá? Muito legal. E com repercussão. Na verdade, não foi criado uma operação de forma oficial, mas fizeram extraoficialmente uma força-tarefa contra clientes meus, que envolveu Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, GAECO, etc. Isso durou 12 anos, essa história. Tudo começou no inquérito civil. Do inquérito civil foi feita uma medida cautelar de ofício por um magistrado. Eu não sei se vocês já viram isso, uma medida cautelar de ofício e sem fundamentação, e foi feita essa medida cautelar de quebra de sigilo financeiro. Posteriormente, isso virou uma ação civil pública. Essa ação civil pública virou uma notícia de fato. Essa notícia de fato foi encaminhada ao Ministério Público Federal e, por último, ao Ministério Público Estadual. Para resumir, isso começou com
crime de desobediência, suposto, né? Eu gosto sempre de colocar essa palavra na frente. Suposto tipo penal de crime de desobediência, fraude privada, falsidade ideológica, crime contra o sistema financeiro nacional, ORCRIM, lavagem, todo esse combo, e em paralelo a isso, caminhando uma ação civil pública, já aqui no TST, você perguntou de tribunal, e como isso reflete em outros processos, e Receita Federal fiscalizando, o cliente foi autuado em mais de 300 milhões de reais de auto de infração. Ao fim e ao cabo, nós conseguimos fazer um acordo na ACP aqui em Brasília com a Subprocuradoria do Trabalho, tá? É um procurador muito experiente, e nós substituímos a sentença a sentença trabalhista que falava em fraude, etc., e que embasou a notícia de fato, né? Por um acordo convencional, por uma multa só de dano moral coletivo. E o mais bacana, essa condenação, esse acordo, né, foi direcionado às vítimas do Rio Grande do Sul. Então isso foi muito bacana, foi uma ideia nossa. Nós fizemos a revisão do acordo. Eu costumo dizer que, ainda que a gente tenha algum parceiro em tribunal superior, isso é muito importante falar, a gente não entrega o caso para o parceiro. É uma questão contratual. O parceiro tem que continuar atuando em conjunto conosco para que a gente esteja afinado e as teses sejam respeitadas. Então, isso é uma marca nossa. Tá? Depois disso, e aí para concluir, todos esses crimes ou foram trancados ou arquivados, tudo ao seu tempo, e os autos de infração de 300 milhões foram anulados. Então, assim, foi um sucesso, uma batalha de 12 anos, mas foi uma verdadeira operação. E nisso tinha, e aí a gente não pode deixar de falar, tinha promotor próximo demais do magistrado, quando você ia fazer uma audiência, tudo bem, o STF decidiu que ele está ali, pode sentar ali do lado, ok, mas trocar bilhetinho, trocar segredinho, então, inclusive, conseguimos 3 suspeições, porque envolvia várias partes, 3 suspeições contra esse magistrado. Hoje, tem algumas questões ainda no CNJ para se resolverem sobre uma possível penalidade. Esse magistrado foi removido compulsoriamente da comarca e já teve uma reincidência de 3 censuras, tá? E agora, eu acho que a gente está aí batalhando aí com outros parceiros, inclusive aqui de Brasília, não pode ser diferente, né? No sentido de buscar a aposentadoria por todas as ilegalidades praticadas no exercício da jurisdição. Então, esse acordo no TST teve uma repercussão lá embaixo no criminal. No criminal, em todos esses supostos delitos, tudo foi aos poucos sendo trancado, porque esse acordo nos ajudou a tirar qualquer tipo de autoria e materialidade daqueles tipos penais que estavam sendo levantados. Cara, muito legal, Muito né? bom, muito bom. Muito E, Coutrinho, legal. tem uma questão assim que eu vejo que muita gente tem uma certa dificuldade, que é a questão de delegação. E deu para ver que você trabalha muito bem com isso desde o início, né? Sim. Contratando gente e até formando ali para trabalhar dentro das empresas. O que você procura numa contratação? Então, eu procuro, primeiro, uma advocacia sem medo. Não pode ter advogado com medo. Isso é uma coisa que, infelizmente, no interior a gente tem uma dificuldade. E aqui, respeitando e elogiando grandes advogados do interior, principalmente da minha região, do qual posso falar, mas o advogado ele não pode ter medo, porque o cliente, o perfil do cliente pede uma atuação destacada de enfrentamento, de combatividade. Busco também
um profissional garantista raiz. Isso, para mim, é essencial. E um profissional que tenha facilidade, tanto na escrita quanto na oratória. Isso são coisas essenciais para mim. E espírito de equipe. Acho que é isso. Poxa, que legal. E como é que você trabalha essa questão da delegação, assim, depois que você contrata, pensando nesses aspectos, como é que você trabalha a questão da formação e da delegação? Eu tenho 2 sócios que me ajudam na formação. Eventualmente, a gente já encontra um profissional preparado, tá? E isso, para a gente, é muito bom. E esse profissional preparado, ele vai ter um destaque nesse jurídico interno, ele vai ali coordenar nesse atendimento personalíssimo. Eu vou atuar nos casos estratégicos e os meus sócios vão coordenar as equipes. Eles trabalham externamente dentro do escritório, mas comparecem semanalmente para verificar relatório, participar de reunião com o diretor, verificar desempenho nas audiências, entre outras questões importantíssimas ali no dia a dia desse trabalho interno. Só abrindo um parênteses, mas agora, além do interno, hoje o nosso escritório também trabalha para clientes de forma externa. Legal. E o que você pode falar para um advogado que a gente vê que é muito comum, assim, advogado que, por conta do perfeccionismo, não quer delegar. Tem aquela coisa assim, não, porque o cliente me contratou, então eu que tenho que fazer a peça, eu tenho que fazer sustentação oral, audiência, tenho que fazer tudo, e aí apenas atividades muito pequenas eu delego para a minha equipe. O que você pode dar de conselho para um advogado que pensa dessa forma? Eu uso uma expressão que vem da aviação, que eu aprendi, e eu sou apaixonado por aviação e outros temas interessantes aí. Pano preto. Advogado não pode ter pano preto. Ele tem que compartilhar conhecimento. Ele não compartilhando conhecimento, ele vai ter uma atuação sobrecarregada, a qualidade vai cair, a saúde dele vai ficar comprometida, o cliente eventualmente não vai ficar satisfeito, porque vai chegar um limite, né? Então, a delegação é fundamental. E a troca de conhecimento não é porque tem um advogado mais novo na minha equipe, isso acontece a toda hora. Os meus sócios foram meus estagiários. Isso é interessantíssimo. Então, às vezes, a gente escuta um conselho, uma opinião estratégica de um advogado mais novo, né? Hoje eu tenho meu filho trabalhando comigo, e ele teve uma mentoria aqui em Brasília, né, com o Dr. Gaudi, que você conhece bem. Isso deu bagagem para ele opinar com 2 anos de advocacia e eu com 25. Então, eu tenho toda a humildade para escutar. Então, acho que a delegação envolve isso tudo e espírito de equipe. Acumular trabalho, acumular serviço, uma hora vai dar problema. Sensacional. Cara, uma coisa que eu acho que é legal também, Cotrim, você enfrentar aqui, tá muito claro que o escritório, você mesmo, tem um traço de combatividade e enfrentamento. Quando é enfrentamento e quando é falta de educação? Que às vezes tem colegas que confundem, né? A falta... Às vezes o colega já quer chegar com o pé na porta e às vezes não é bem assim. Então, o que você fala para o seu time e que você pode trazer para os advogados? Olha, essa postura aqui é enfrentamento. Isso aqui não pode ser aceitado. Essa postura aqui é um excesso seu, advogado. Você não deveria ter cometido esse excesso. O que você pode trazer para a gente sobre isso? Eu acho que a combatividade, em primeiro lugar, é o bom direito. É o direito aplicado com extrema qualidade, mesclando estudo e prática. Eu acho que essa é a mescla perfeita. Estudo e prática. E respeito à autoridade, qualquer ela que seja. Mas a gente também tem que saber se impor. Essa imposição, ela não precisa ser gritando, xingando, desrespeitando. Ela é aplicando essa mescla do bom direito, do direito bem estudado, com uma prática bem vivida. Um advogado bem experiente,
É um advogado que tenha saída para situações heterodoxas, né? O ortodoxo é fácil, o extraordinário que é o diferente. E isso pautou muito a minha carreira, de pegar e ter casos bem pontuais e diferentes. Cotrim, outra coisa, sobre ainda a combatividade. Muitas vezes, especialmente o advogado que é do interior, o que ele diz? Qual que é a história que ele conta? E eu falo isso com tranquilidade porque eu sou do interior, apesar de morar em Brasília, morar em Curitiba, São Paulo. Na minha cidade natal, tem 3 varas criminais. Os juízes já estão ali há 10, 15 anos. Aquela coisa, aquele juiz que é da comarca mesmo, é o juiz da comarca. Mas é o delegado que está ali há 200 anos. E o que o advogado muitas vezes sente? Ele fala, cara, se eu arrumar uma treta com esse juiz aqui, eu tô enrolado. Não tô falando que isso é certo. Tô falando que é o pensamento de muitos advogados. Para esse advogado do interior, que tem esse sentimento, não vou pro enfrentamento porque esse juiz vai demorar 20 anos para se aposentar, 10 anos para se aposentar. O que você deixa de recado para esse advogado? Eu acho que não pode ter covardia, não pode ter medo, tem que ter respeito, tem que colocar a sua posição, defendendo o seu cliente, mas o advogado ele jamais pode recuar naquilo que é da defesa do cliente. As prerrogativas são muito importantes, que são muito desrespeitadas, tá? Então, eu tive exemplos na minha carreira, né? E no interior acontece, não é uma regra, mas acontece disso inibir a atuação profissional. Não se inibam, vão em frente, façam um bom combate, um combate respeitoso. Em algum momento, se houver um desrespeito do outro lado, hajam pelos órgãos competentes. Nós temos Corregedoria, CNMP, CNJ, e tudo isso, quando foi necessário, eu me utilizei. Quando foi, digamos, jogando na bola, nas 4 linhas, vale o bom combate e sem medo de desagradar. Dando um exemplo agora, recentíssimo. Isso já é aceito a nível aqui de TST, de STF, etc. E a gente está tentando implementar a cessão de crédito trabalhista, tá? No interior. E ainda tem um pouco de resistência, respeitando a decisão do magistrado. Mas nós vamos lutar o bom combate, nós não vamos ter medo de recorrer e medo de qualquer consequência que isso possa ter, se o juiz vai se incomodar ou não vai se incomodar. Se você pensar nisso, sua advocacia já está perdendo qualidade. Você não pode jamais pensar no que o juiz vai achar, se você vai recorrer, se você vai entrar com alguma medida desagradável, mas sempre na bola. Se você não fizer, a qualidade da advocacia cai, o seu mercado cai e você está prejudicando o seu cliente. Então tem que ter muita força de vontade e muito desapego. Cara, dentro disso ainda, falando de cliente, você, em razão da forma que você construiu sua advocacia, você atende o cliente empresário, né? Sim. E normalmente o cliente empresário, ele é um cara inteligente, senão ele não teria tido sucesso nos negócios. Às vezes não tem letramento formal alguns, né? Mas tem um nível de raciocínio, velocidade que é diferente. O que eu queria te perguntar? Peculiaridades de atender o cliente empresário e quais erros o advogado não pode cometer atendendo uma empresa, atendendo um cliente empresário, atendendo um C-level, um diretor, um CEO, que é o que você faz? Eu acho que muita transparência, muita comunicação, dando alguns exemplos práticos. Eu tive a sorte de trabalhar diretamente com grandes empresários. Inclusive, esse ano tive a perda de um dos maiores empresários que eu já tive o prazer de conhecer, e inteligentíssimo como poucos. O que a gente faz na prática, né? A advocacia na prática. A gente
faz reuniões, relatórios, desempenho de audiência, eventualmente convida o empresário para ser preposto, porque ele conhece até a vírgula da empresa dele. Então, é uma proximidade muito grande. Inclusive, permitindo que esse empresário, se for válido, opine nas peças. Eu acho que isso entrega a peça para ele. Tá aqui a peça. com antecedência, é importante, porque se você entregar muito próximo, ele vai ficar estressado, ele tem muita coisa para fazer, é um cara muito assoberbado. Então, você entrega com antecedência e ele está sabendo o que está acontecendo na empresa dele. Ele está lendo como está sendo a contestação. Ele pode, hoje, no virtual, acompanhar uma audiência ao seu preposto, o que eu acho muito interessante. Nos relatórios, você colocar um relatório de processos, lógico, por área, mas com nível de risco ou com nível de sucesso. Então, você fazer isso, ele sabe que está ali o nível vermelho. Ali pode ser uma condenação. Então, ele está atento e ele está prevendo, está se preparando, e ele fala, poxa, vamos precisar de alguma coisa no Tribunal Superior? E hoje, eventualmente, tem a reclamação constitucional, outro dia você falou bastante sobre isso, etc. Então, tem alguns remédios. Esse exemplo mesmo que eu dei de CNJ, a questão que está posta ali foi montada pelo meu escritório. O parceiro aqui, ele só trabalha em cima da tese que foi desenvolvida pelo escritório. Então, essa proximidade com o cliente, ela é muito importante. Com o cliente e com a empresa do cliente. Com todos os departamentos do cliente. Você precisa de ter uma equipe que faça, eu ia usar a palavra raio-x, né? Mas eu vou usar mais. Uma ressonância magnética detalhada da empresa. E você conseguir ver os pontos fortes e os pontos fracos. E dar prioridade para os pontos fracos. E como é que é essa ressonância que eu tenho? Um advogado seu vai lá e entra na sala do RH, entra lá com o diretor ou com o time. Como é que isso funciona? Como é que isso? Como é que é aquilo? E preenche e faz um documentão. Como é que é essa ressonância na prática? Essa ressonância, quando, por exemplo, vamos dizer, área de governança, né? Que isso, às vezes, respinga na área criminal. Você faz um mapeamento de cada departamento, você precisa de fazer um due diligence de cada funcionário para saber o histórico daquele funcionário. Você precisa de fazer um due diligence dos parceiros, prestadores de serviço ou fornecedores de bens, porque esses parceiros também podem ter problemas. Então, esse due diligence é imprescindível. Você faz uma pesquisa de eventuais contatos com pessoas politicamente expostas. Não é proibido você se relacionar com uma pessoa politicamente exposta, mas tem regras. E ainda mais se essa pessoa estiver exercendo algum cargo em qualquer um dos poderes. Muito legal isso aí, cara. E até nesse tema aí, Cotrim, você falou um pouco sobre a questão de parceria. Se você puder falar um pouco, assim, o que você recomenda para um advogado, seja no interior, seja de qualquer lugar do país, quando ele pensa assim, eu preciso de um parceiro, não preciso... Em que contexto é interessante ter um contato com parceiros? Se puder falar um pouco sobre isso, como você trabalha com parcerias? Eu acho parceria, vou usar a seguinte palavra, estratégia. Para mim, fundamental. Primeiro, como eu já tinha dito, porque você vai trabalhar em conjunto. Você não vai entregar, você não pode ter a acomodação de entregar o processo parceiro e deixa ele tocar, não. Você tem que tocar em conjunto. A gente fala 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. A gente tem esse jargão lá no interior. Primeira questão é essa. A segunda é que com a parceria você troca conhecimento e aí você, além da sua equipe, você está entrando no mundo do parceiro. Então, ele tem uma forma de trabalhar. E aí você vê a gestão estratégica do processo. Eventualmente, o parceiro cria uma relação de amizade, ele te passa dicas de valoração de honorários, de administração financeira do escritório. Então, assim, é algo fundamental. Eu não tenho qualquer ressalva. A minha única pontuação é trabalho
em conjunto. Eu vou aprender com o parceiro e o parceiro vai aprender comigo. Ainda que as minhas teses sejam bem arrojadas, mas eu preciso que ele acredite naquele trabalho que eu estou desenvolvendo. Acho que isso é uma boa parceria. Ô, Cotrim, sobre esse negócio, que eu acho que é legal pontuar, João, antes da sua próxima pergunta, esse negócio da ousadia nas teses, é uma coisa que já comentou muitas vezes aqui, logo no começo você falou do HC na trabalhista. Cara, muitos advogados têm medo, né, cara? Pô, mas isso aqui não tá pacificado, a jurisprudência... Claro, cara, ninguém ainda foi lá e colocou essa tese para frente. Queria te ouvir sobre essa questão, de onde é que veio esse arrojamento, essa ousadia nas teses e como é que você visualiza essa questão? Você teve mais êxito? Não, André, na maioria das vezes eu perco, mas, poxa, quando acerta é muito bom. Sobre isso, o que você pode dizer? André, eu acho que isso, como eu tinha dito, vem muito lá de trás da época da prática esportiva. Isso me moldou muito. Isso me trouxe um senso de combatividade, mas principalmente de arrojo e resiliência. Porque às vezes não vai dar certo. E quando não dá certo, você não pode parar. Você tem que entrar com recurso cabível, você tem que entrar com a medida cabível, você tem que acreditar até o fim. Até o fim. Você não pode desistir. Então, acho que a maior característica é a resiliência. Eu vou dar um exemplo de interior, que é uma medida totalmente normal, mas para o interior é algo excepcional. Uma exceção de impedimento, uma exceção de suspeição. É difícil você ver isso no interior. E eu não tenho melindre nenhum e acho que a autoridade deve entender aquilo como uma medida dentro do processo democrático, dentro da legislação. E muitas vezes não entende e leva para o coração. E, eventualmente, você tem que estar preparado porque pode refletir negativamente, mas você não pode desanimar. Então, a gente faz um trabalho, por exemplo, multidisciplinar. Isso aí é muito importante, né? A gente está, agora, há alguns anos já, né, numa parceria com um grupo de peritos, dos mais variados tipos. Hoje eu não vejo um processo empresarial, tributário, trabalhista, criminal, que não precise de uma perícia defensiva, de uma perícia digital, de uma perícia de uma responsabilidade civil, que vai ocasionar um inquérito, onde você consegue desqualificar um dolo eventual para uma culpa, num acidente envolvendo transporte, enfim. Então, isso tudo é muito importante. Esse trabalho em todas as frentes. Acho que hoje, o advogado sozinho, ele não vai andar. Ele precisa de parceria na advocacia e na prova técnica. É imprescindível isso. Cara, muito fantástico. Bom. Cotrim, e sobre a questão de novos contratos com empresários, você tem alguma estratégia que você pode compartilhar assim? Se é evento, você faz evento, se você vai no boca a boca, fala com um amigo empresário para ver se ele indica um amigo que tem outra empresa, para você se aproximar, entender, ver a demanda dele. Como é que você faz essa questão de novos contratos de empresários? No interior, eu acho que o que mais funciona, na verdade, é resultado com boca a boca. Quando você tem resultado com boca a boca, isso percorre... Isso corre a região, tá? Então, isso é muito importante. Obter resultado e o boca a boca. Agora, eu acho que com a evolução, não só do direito, mas da rede social, e acho que a pandemia foi um divisor de águas aí, você participar de eventos, um podcast, por exemplo, participar do MindJus. Eu sou figura carimbada nos eventos do MindJus. Não vou sozinho, levo uma parte da equipe para adquirir conhecimento e explorar bem também a comunicação, a rede social. Acho que esse conjunto dá muita visibilidade. A partir do momento que você une tudo isso, você ganha musculatura
e aí começa a ser procurado. Procurado. Que legal, sensacional. Cara, muito bom. Tem algumas outras questões, Cotrim, que eu queria enfrentar aqui, que é a seguinte. Ainda falando dessa questão do empresário, uma coisa que o empresário demanda muito, cara, e é disponibilidade. Sim. O cara tá com um problema ali, ele vive aquilo ali, né? Ele dorme e acorda pensando nisso, ele manda mensagem de manhã, de madrugada, final de semana. Porque o cara é autônomo, o cara às vezes vive aquilo. A personalidade para empreender exige que o cara seja assim. E então, queria te ouvir, como é que vocês lidam com isso? Eu imagino que os caras devem demandar num nível gigantesco. Como é que vocês se organizam nesse sentido? André, além da equipe interna, você tem que ter um sistema de rodízio para uma equipe full-time para atender o cliente a hora que ele precisar. Esse final de semana agora, ocorreu um acidente em Minas Gerais de um cliente. E ele precisava, com uma certa urgência, de uma perícia. Então, a gente, com parceiros, a gente consegue providenciar isso. Esse atendimento ele tem que ser muito rápido e você tem que ter equipe para isso. Sozinho, você não vai conseguir, né? Então, você usa a sua equipe em caráter de rodízio e você também usa os parceiros. Eu tenho um parceiro em Minas. Não tenho? Vou ligar para o André, vou ligar para o João, vou ligar para o Gáudio. Quem é o parceiro? Essa rede de contato é muito importante. E telefone ligado full time. 10 horas da noite, 3 horas da manhã. Porque o cara acorda, o empresário bem-sucedido, ele tem uma ideia, ele tem uma dúvida e ele vai te passar. E você tem que estar pronto para responder e responder rápido. Cara, isso aí é sensacional. Dentro disso ainda, cara, a gente vê muito, né, João, o advogado reclamando do interior, assim, pô, claro que tem alguns interiores que são muito pobres, é difícil. E, cara, você conseguiu construir uma advocacia muito bem sucedida no interior e começar a fazer esse movimento também para a capital. Sim. Sobre isso, cara, o que você pode dizer pro advogado que é do interior e está nos escutando aqui e muitas vezes sente isso, cara, mas no interior não acontece. E o advogado que já se consolidou ali, às vezes está acomodado. Cara, não vou expandir, não. Para esses dois tipos de advogado, o que você pode deixar de lição e recomendação? Tanto na advocacia, André, João, como na gestão da advocacia, você tem que ser um inconformado, você tem que ser resiliente, você tem que ser teimoso, no bom sentido da palavra, e não estar nunca conformado. Se você entrar numa zona de conforto, a sua advocacia é questão de tempo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela vai acabar. Isso é fato. Você nunca pode. E você tem que preparar também a sucessão. Eu tenho o exemplo do meu filho, que está começando a advogar agora. E é um caminho natural, quando você atinge um determinado nível, você buscar um avanço na sua advocacia. Um avanço que tem que ser realmente um passo arrojado. Lá, por exemplo, no meu caso, nós estamos em fase de transferir a sede do escritório para a capital do Rio de Janeiro. E o escritório continuará sendo como filial na nossa cidade. Que é Barra Mansa. Que é Barra Mansa. Mas a gente hoje, a nível de parceria, embora estejamos em Barra Mansa, a gente construiu uma rede de parceiro que a gente tem um alcance nacional. E lá, nesse escritório que a gente está montando, nós vamos ter uma sucursal de um parceiro grande nosso, que já pediu para que faça a sucursal dentro do nosso escritório. Ele atua numa área respectiva, e a gente vai completar essa atuação, porque geralmente dá repercussão em outras áreas, né, como a gente conversou muito aqui. E eu vou ter também uma equipe de peritos que quer trabalhar em conjunto com a gente dentro do escritório. Isso vai ser um diferencial muito grande para atender prontamente, estar perto dos tribunais e, quem sabe, um próximo passo, Brasília. Muito bom. Conformado, hein, João? Muito bom. Tá arrojado aí, cara. Tá indo pra Assim que cima. é bom, crescendo muito, cara. E até essa questão do crescimento, assim, porque você, como o André bem falou, você tem um escritório gigantesco, assim.
como você lida com a questão de gestão de equipe? A gente falou aqui sobre contratação, sobre questão de delegação, mas sem esse controle ali das equipes, coordenadores, como é que funciona internamente a estrutura? A gente tem 3 sócios, né? Eu e mais 2, que somos responsáveis por toda a equipe. Mas nós temos os advogados mais experientes que fazem a coordenação. Eu, por exemplo, tenho uma equipe que trabalha comigo e eu tenho uma coordenadora e mais 2 advogados. A mesma coisa com o meu sócio, mesma coisa com o outro sócio. Então, cada um tem um coordenador, mais 2 ou 3 advogados ali na sua equipe para estar desenvolvendo uma advocacia de qualidade. Legal. E aí você lida mais diretamente com a sua coordenadora, com a equipe toda, tem reunião com a equipe? Eu gosto muito de reunir com a equipe toda. É uma coisa que às vezes a gente não consegue, mas eu tenho preferência por reunir com a equipe toda. Quando não é possível, eu passo via coordenadora e a coordenadora delega para o restante da equipe. Legal, muito bom. Cara, sensacional. Sensacional. Cotrim, já caminhando para o final, tem algumas pautas que eu anotei aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço, que é a seguinte. Tem alguma pauta que você acha que é importante a gente debater, deixar aqui para a advocacia, que eu e o João não indagamos, e você acha que a gente deveria ter perguntado sobre? André, João, e falando especificamente até pela comunidade do Mais Jus, a questão criminal, eu vejo hoje uma política de Estado de encarceramento. Isso me incomoda muito. Eu defendo muito medidas cautelares diversas, penas restaurativas. Hoje a gente já tem declarado um estado inconstitucional de coisas em relação ao sistema carcerário brasileiro. Então, hoje nós somos o 3º país do mundo com mais encarcerados. Isso me incomoda muito. O punitivismo exacerbado, a ausência de julgamentos, análises contra-majoritário, porque eu acho que o judiciário ele está ali para ser contra-majoritário, ele não está ali para jogar para a plateia, ele está ali para aplicar a lei. E isso incomoda muito. Essa caça às bruxas, desse punitivismo, uma parte do MP que eu acho que diverge um pouco do que era o sentido da Constituição Federal, instrumentalizada, politizada. Vou dar um exemplo aqui rápido. Esses dias fazendo uma audiência, nem era criminal, mas que envolvia direito difuso. Então tinha um promotor, e aí, ao fim da audiência, batendo papo, o juiz vira pro promotor e fala: poxa, que esse juiz também atua na área criminal. Poxa, mas o MP não permite que o promotor no estágio probatório peça absolvição. Eu escutei aquilo, eu fiquei assustado, né? E porque se ele pedir absolvição, ele é limado. Nossa. E eu presenciei isso e tive outras testemunhas presenciando isso. E aquilo assustou. Então, acho que a gente vive num sistema acusatório, só que a gente está mais para um sistema inquisitorial. E o advogado aqui, a gente usou muito essa palavra hoje. Tem que ter coragem, não pode ter covardia, tem que ter arrojo, tem que ter desapego, tem que ter resiliência. Essas eu acho que são características fundamentais de uma advocacia de qualidade para o empresário. Cara, sensacional. Cotrim, outra questão, cara, que a gente sempre pergunta aqui na reta final. Eu só quero encaixar um último ponto, que é o seguinte. A atuação nas cortes, para fazer essa pergunta final, a atuação nas cortes superiores é algo que a gente fala bastante e ela é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, o empresário, ele quer resolver o problema dele logo. Então, muitas vezes você fala, pô, vamos levar isso aí para Brasília. O empresário já fica com aquela aflição, né? Ele fala, não tem como matar esse negócio já. E essa é uma questão que, conversando contigo, você falou comigo, André, eu sempre, cara, tento matar o negócio na raiz lá, sabe? Mostrar que tem que ser mostrado, mostrar o bom direito e matar na raiz. Então, quando eu não atuo nas cortes superiores, eu fico feliz de não ter que subir. Então, sobre isso, cara, o que você pode compartilhar de experiência? Eu tenho essa impressão, mas não tenho essa experiência.
que você pode compartilhar conosco sobre essa experiência especificamente? A necessidade de uma atuação, além do bom direito, estudado, prático, uma atuação intensiva, incansável, sem se confundir com aquele advogado chato, mas mostrando para o magistrado a atuação firme, forte, respeitosa, intensa, né? Buscando acompanhar cada passo do andamento do processo, uma atuação proativa, isso é muito importante, né? Acho que a vinda aí do pacote anticrime ajudou a controlar, fazer o crivo de controle jurisdicional já na primeira instância das questões criminais, isso foi muito importante. Então, é atuação muito intensa e muito próxima. Acho que isso é o mais importante, né? Não dá espaço para que a tese contrária, a tese acusatória, prevaleça. Acho que isso é imprescindível. E dentro disso, cara, também tem uma questão sobre a cobrança de honorários. Aqui nas cortes superiores, né, já é muito comum a gente cobrar pro labore, normal, e se der certo, um êxito. Essa não é uma prática muito comum nas instâncias iniciais, na primeira instância e na segunda instância. Nesse caso, nesse tipo de atuação, vendo que é um modus operandi tradicional ali, seu de buscar o trancamento, buscar o arquivamento. Normalmente você faz isso, tem a advocacia de partido, que você já comentou, tem a advocacia estratégica, né? Escritório externo. Nessa advocacia estratégica, normalmente você fala, fulano, vou te cobrar aqui pro labore, se eu arquivar esse inquérito, é tanto. Se eu arquivar se eu trancar essa ação penal, é tanto. Ou não, é realmente o honorário ali? Não, eu sou muito aberto para formas de cobrança de honorários. No grupo de empresas, o partido ele é uma coisa muito natural. Mas, eventualmente, você tem causas estratégicas. E nessas causas estratégicas, você tem mais duas formas de cobrar, que sai do escopo ali do dia a dia do contencioso administrativo e judicial da empresa. E aí você pode cobrar um prolabore com um êxito. Esse êxito pode ser em valor fixo ou em percentual quando a causa envolver valores. Fantástico. Tá? Ou o ganha-ganha. Quando você tem uma relação muito forte, de muita confiança com o cliente e você já tem um partido, vamos nessa causa estratégica aqui no ganha-ganha, vamos ganhar só no êxito e não cobra o prolabore. Então a gente tem essas três formas de cobrança para dar margem para o empresário sentir a vontade na forma que ele quer adotar na contratação. Cara, isso é muito legal. João, tem mais alguma questão aí que você queira pontuar? Cara, eu tô extremamente satisfeito aqui, aprendi muito. Muito obrigado aí, Cotrim. Obrigado. A gente fica... É uma honra estar aqui. Queria dizer, estou conhecendo você hoje, João. André já está virando um amigo. Então, para mim, foi uma satisfação, um privilégio. E eu continuo firme como membro VIP da comunidade. Cotrim, só para a gente deixar aqui, cara, sei que você está preparando seu filho para advocacia, que está até com a gente aqui. Tá aqui a Paola, o Luiz, tá também o Júlio ali com a gente. Cotrim Dembando, são sempre muitas pessoas. Acho que tem a Gisele também, né? Não, tem Juliana, Juliana, tem não é Gisele. Túlio, Flaviana, Enfim. Fernanda, enfim. Deixa eu só falar o nome dos meus sócios. João Vitor e Flávio. Eu não posso esquecer. Os meus sócios, eu não posso esquecer de falar o nome. Então, mas estão aqui, tá aqui o filho dele, Luiz. E, cara, eu tenho certeza que você dá conselhos para ele. Você acabou de dizer que você está preparando uma sucessão, né? E, cara, se você pudesse deixar um conselho, na verdade, um conselho que você deixa pro Luiz, que você repete com consistência e que você gostaria de deixar na advocacia. Se fosse chegar um áudio seu agora, pros advogados do Brasil mesmo, especialmente os advogados que são do interior, que estão buscando fazer que estão buscando se consolidar, fazer uma advocacia grande no interior, como você fez, aqueles advogados que estão buscando expandir, o que chegaria nesse seu áudio para esse advogado? O que você falaria para ele? Vou usar uma palavra do futebol. Raça. Muita raça. Lógico, isso aí inclui persistência, coragem, valor, comprometimento,
resiliência, insistência. Eu já tive casos que o caso estava perdido. Eu acreditei, consegui reverter. Então, acreditem, sonhem, isso é muito importante, sonhem e sigam em frente. E uma gíria lá do nosso interior lá, né? O advogado ele tem que sempre andar para frente. Quem anda de lado ou quem anda para trás é caranguejo. Siga sempre em frente. Cotrim, obrigado, cara. Sensacional recebê-lo aqui. E como nós estamos com plateia hoje aqui, né? Dificilmente a gente tem. Pô, vamos finalizar esse episódio aqui aplaudindo sua trajetória, sua caminhada. Você é, sem dúvidas, uma referência para a advocacia e para os advogados do Brasil, especialmente aqueles que estão batalhando nos interiores aí em busca de uma advocacia de excelência. Você conseguiu realizar isso. Então, pô, para nós é uma honra escutar a sua história. Tenho certeza que vai inspirar muitos colegas e muitos advogados e advogadas do nosso Brasil. Então, galera, para fechar... Muito obrigado. Valeu, Cotrim. Obrigado. Grande obrigado. Valeu. Valeu.